Agora com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Ok, vamos dar continuidade aí. Esse assunto é maravilhoso e a gente tem muita coisa ainda para conversar. Daqui a pouco a gente entra na área prática, mas eu tenho ensinado algumas coisas. Se você está aqui pela primeira vez ou a segunda, ou de repente não pegou o resto daquilo que a gente vem falando, eu estou aí já, talvez seja a quinta ou sexta reunião. Mas eu quero continuar, porque esse é um assunto de ordem prática. Gente, nós temos que aprender a caminhar com Deus. Eu quero te falar isso. A igreja tem que estar preparada a caminhar com Deus. Muitas vezes a gente recebe muita informação, a gente entende sobre Deus, sobre a palavra e tal, mas nós temos que aprender a andar com Ele. É uma outra coisa, vamos para coisas práticas, mas assim funciona. Então, nós estamos dando uma ênfase ao homem interior. Lembra que eu estou conversando sobre isso? E o texto base que nós estamos usando é justamente esse aí de Lucas, capítulo 2. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse, diz a Bíblia, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e diz a Bíblia que também o Espírito Santo estava sobre ele. Show de bola, o Espírito Santo não está sobre você, está em você. Agora, sempre lembra disso, 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Ok? Então nós somos um com Ele, como novas criaturas, eu já ensinei isso, mas é bom lembrar. Legal? Então, revelar ali o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo é nos revelar as verdades, trazer entendimento, não só conhecimento a respeito de Deus, mas também trazer a mim e a você direção para a nossa vida, resposta. Legal, revelar ao Espírito Santo que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo. Muito bacana, o Messias. Então ele, movido pelo Espírito, não sabemos quanto tempo depois, mas ele foi para o templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, o quê? Para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino no braço, louvou a Deus e disse o seguinte, agora Senhor, pode me despedir. O teu servo, porque eu já vi, a tua palavra, o cumprimento, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo. Ok, em cima desse texto aí, a gente vem conversando muitas coisas. Lembra disso que eu disse para você, que a igreja, a nova criatura, não vive mais segundo o homem natural, o seu exterior, porque esse sistema de viver já era. Quando eu e você nascemos de novo, o homem natural, com aquilo que ele pensa, que ele acha, ele raciocina, tem que morrer. E nós fazemos valer isso. Nós não andamos com Deus pela lógica, por uma conclusão mental. Nós não andamos com Deus porque eu penso, do ponto de vista do cérebro. Não é assim. Não é mais assim. Então nós andamos agora pelo homem interior, a nova criatura, o homem interior está vivo. Lembra dos slides que eu trouxe aqui e mostrei? Nós temos que aprender agora a liberar o homem interior, diante de tudo que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Depois eu vou dar algumas coisas práticas para a gente começar a trabalhar isso, para fazer valer. É como se eu tivesse que puxar, abriu essa casca do homem exterior que olha, que sente, que vê muitas coisas, que conclui rápido, para deixar o homem interior dominar. Pastor, o senhor está querendo dizer que tem dois homens, um interior, outro exterior? É mais ou menos isso mesmo. Esse homem exterior que somos nós, o ser espiritual, ele está vivo. Isso aqui é a parte de fora, é a carcaça. Mas o meu cérebro, ele quer tomar conta, ele quer trazer a resposta, ele olha assim, ele se impressiona muito. A gente tem que abrir e permitir que o homem interior, ele domine, gente. Mas somos nós que fazemos isso. Não é mais essa parte. A gente é impressionado, é isso que eu estava falando. Olhem para cá. A gente fica muito impressionado com aquilo que a gente olha, com aquilo que a gente sente. Não tem nada a ver. Se nós vamos avançar e cumprir um propósito que Deus tem para a tua vida, você não pode permitir que os sentidos desse homem exterior dominem você. Pastor, mas a situação está periclitante. Pode estar periclitante, papaclitante, qualquer coisa. Mas isso aí não vale. A gente já viu muitas, mas são poucas não situações onde Deus faz assim, pum. Uma que eu me lembrei aqui agora, que é a mais clássica. A clássica. Está lá o povo, Moisés na frente, o exército de Faraó, montanha de um lado e o mar. Moisés,
O que é que nós vamos fazer, Moisés? Você é um miserento, porque a gente devia ter ficado lá, agora nós vamos morrer aqui. E Deus vai só, abre o mar vermelho. É uma maneira sobrenatural. Nós temos que aprender isso, gente. A depender do sobrenatural de Deus. Mas o homem interior, ele entende isso, ele acredita nisso, ele faz valer isso. Mas o homem exterior não aguenta essa parada, não. Porque a minha conclusão é o seguinte, já morri. Não vai dar, essa situação já era, não vou passar dessa semana. Quem te falou? O homem exterior. Não é o que está escrito na palavra. Você entende esse sistema? Você tem que aprender a conviver com esse sistema até o final. Nunca nós vamos acordar e achar que esse homem que olha, que enxerga, que sente, ele fica tranquilo, que não vai ter problema. É o contrário. A gente vai acordar e botar para dormir o homem exterior. Eu acordo, agora você dorme. E você que manda, tem que botar o homem exterior para dormir quando você acorda. Não. Vamos seguindo, senão... Então, se eu e você não aprendermos a andar pelo homem interior, a viver, nós não poderemos andar no mover com Deus. Ninguém move, ninguém percebe direção, ninguém ouve a Deus se não for pelo homem interior. Essa é a nossa relação. Lembre-se, você está unido com Ele em espírito. Ele não está na tua mente, Ele não está no teu corpo. Ele habita no meu espírito, nós somos um. Então nós temos que aprender a lidar de dentro para fora. Ok, lembra que eu coloquei que o Romanos capítulo 8 no verso 5 diz lá, quem vive segundo a carne, eu já tinha explicado, que é uma mentalidade afastada da verdade, é isso mesmo, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Tira o foco da verdade, põe tudo para dentro em relação às coisas desse mundo, nós seremos um ser carnal, um ser que lida com as coisas de fora, ok? Está ligado e tem sensibilidade das coisas de fora. Mas quem está de acordo com o Espírito, o homem interior, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, para a verdade. E aí eu tinha explicado aqui, Romanos 12, que nós somos transformados na nossa mentalidade. O ser espiritual tem uma mente, ele precisa se encher dessa verdade para ser transformada. E eu expliquei para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Naquilo que você vive, eu também, tenho uma perfeita, agradável e boa vontade de Deus nisso aí. Nós temos que descobrir isso. Pelo homem interior. Então, eu disse isso para vocês, como é que eu posso ser forte em Deus se a minha mente é fraca nele. E a nossa mentalidade é o fator que decide entre os dois ciclos. Lembra que eu falei isso aqui? Quinta-feira retrasada, né? O ciclo da carne é um ciclo da conformação, com base em Romanos 12, verso 2. Então, quer dizer, eu fico vivendo esse ciclo aí, o que vai acontecer? Esse ciclo é porque a minha mente está voltada para o que a carne deseja. Eu nunca mudo, eu fico aí. Eu sou moldado pelo sistema desse mundo pensar, como eu expliquei. Então, Romanos 8,6 diz, a mentalidade da carne é o quê? Morte. Já era. Não me traz nenhum benefício. Não construirá, essa é uma boa palavra, não construirá a minha vida nem a sua. Beleza, mas veja, o ciclo da carne é esse aí, Eu largo a minha mente para o que esse mundo pensa, eu largo a minha mente para que o homem natural pense, conclua, sabe, as coisas de fora, exteriores, não tem nada a ver com a verdade. Eu nunca saio, eu nunca sou transformado, dificilmente eu vejo a manifestação de Deus, olha, e agora? Pastor, então o fator que decide mesmo é o que eu estou botando para dentro, exatamente. No outro é o contrário. Se eu vou sendo transformado, é porque eu tenho renovado o meu interior com a verdade. Você começa a fortalecer o seu homem interior. Vou voltar aqui. Esse ciclo aí, fazendo parte da minha vida, fortalece o homem exterior. O homem interior, magrinho, não aguenta. Ok? Beleza, mas se eu saio desse ciclo, que eu vou para o ciclo do lado de cá, com a minha mentalidade sendo renovada na palavra, eu fortaleço o homem interior. É uma questão de domínio. Quem é que manda? Quem está mais forte. Quem é que está mais forte na tua vida e na minha? Se for o homem exterior, estou liquidado. Se for o homem interior, é isso aí. Agora que nós vamos ver o que vai acontecer. Deus se manifesta.
as coisas mudam. Você entende, gente, que nós temos um homem interior que ele não depende de nada de fora. Ele depende tudo de Deus. Até a alegria que você tem não é tua. Aí você entende, você está passando por uma situação complicada pra caramba e tu está cheio de alegria. Aí isso confunde a mente do ser humano. Como é que pode, cara? Você está passando uma situação dessa, mas você tem alegria. Pois é. Mas não é a minha alegria, não é do homem exterior, mas é a alegria do Espírito. É a presença dele, a força. Quando Paulo diz assim, eu gosto de estar nas fraquezas, porque quando eu sou fraco, aí é que sou forte. Ó. Ele estava passando várias situações, mas ele sabia que ele era fortalecido pelo homem interior. Eu já li alguns versos aqui com vocês. Então veja, gente, entre um ciclo e o outro, está onde eu tenho largado a minha mente. Onde é que eu tenho largado a minha mente? Eu tenho largado e pensado nas coisas do mundo, naquilo que todo mundo pensa, do ponto de vista natural. Então eu estou nesse ciclo, famoso ciclo de ser conformado por isso. Fico aí, não sou transformado. Nesse ciclo, eu vou ter muita dificuldade de perceber as coisas que Deus fala comigo, que Ele me mostra. Ok? Nesse ciclo aí, o meu homem interior, ele está restrito de toda a sua sensibilidade. Vai ouvindo. Você está me olhando com uma cara assim meio doida, mas vai pegando. Pastor, hein? Mas hein? Vai ouvindo que aos pouquinhos você vai entender isso aí. Beleza, mas no ciclo de cá eu vou fortalecendo o homem interior. Então o meu homem interior ele começa a ter sensibilidade, reconhecimento, entendimento de coisas. Teu olhar quando enxerga assim uma situação já é diferente. Você não enxerga mais pelo homem exterior. Você já está enxergando como Deus vê. Para que eu enxergue uma situação como Deus vê, eu preciso do meu homem interior bem vivo e fortalecido. Ele precisa dominar. Está pegando? Agora você vê, mas pastor, mas peraí, como é que esses cabras ficam aí? Um luta contra o outro, na verdade é isso aí mesmo. Paulo disse lá, o espírito milita contra... É isso aí, ele está falando, o homem interior milita contra o homem exterior. Mas nós é que vamos dar o comando, e o comando disso, gente, é a nossa mente. Não largue a tua mente para qualquer coisa que você está vendo, ouvindo. Eu já falei para vocês, nós temos que ter seletivo, cara. Olha, se eu começo a olhar muito notícia negativa, daqui a pouco você está negativo. Se eu começo a ver as notícias que está crescendo isso, aquilo, outro, e violência, e está acontecendo, daqui a pouco você está cheio de medo. Porque você deu vazão à sua mente para aquilo entrar. De uma certa maneira, gente, nós temos que equilibrar, e eu quero te falar, se você investe no homem interior, nessa parte aí, que é o ciclo da transformação, o homem domina e a sensibilidade dele aumenta, nós temos que fazer algo, cortar algumas coisas. Uns hábitos têm que ser mudados. Ok? E somos nós que operamos isso. Eu não posso operar por você, cada um de nós opera. Depois desse dever de casa aí, a gente vai conversar um pouquinho mais, mas vai ser bom. Porque tem um caminho para nós andarmos com Deus, esse é o caminho. É o ciclo da transformação, é o ciclo da vida, da alegria. Eu até comentei sobre isso, lembra? Olha lá, o ciclo da carne, ele é frustração, dúvida, incredulidade. Porque a mente é puramente natural. Eu penso como todo mundo pensa. Eu solto a minha mente para ser, vamos dizer assim, um captador de tudo que está aí do lado de fora. Quer dizer, eu não balanceio, eu não permito que a minha mente seja governada pela verdade. Tem um trabalho para ser feito. Eu não conheço ninguém que ande no ciclo do Espírito, escuta essa agora, que não faça um investimento pesado na verdade. Não conheço ninguém. Qual o valor que eu e você nós damos para a verdade? Eu estou falando no dia a dia, não é agora trazendo uma Bíblia para a igreja, não. Eu estou falando de segunda a segunda. Qual o valor que eu dou e a valorização que eu dou à palavra de Deus é a relação que eu tenho com ela, porque será essa medida de virtude que vai entrar dentro de mim e vai garantir uma mentalidade cheia. Esse ciclo aí é um ciclo onde esse livro está perdido. Ele não está ganhando. Eu quero te falar nesse ciclo da carne, que como nova criatura nós podemos até viver,
É um ciclo onde esse livro não está em alta na nossa vida. Então eu tenho que pensar, caramba, eu tenho que passar para outro ciclo, a verdade tem que fazer parte do meu interior, é exatamente isso. Lembra? Vamos lá, vamos repetir. Queridos, eu amo falar isso que eu estou falando para vocês, sabia? Eu sei da importância disso. Eu sou um ser espiritual que tem uma mente. O ser espiritual é um ser pensante. Ok? Se eu boto a minha mente para pensar a verdade, encher da verdade, pum, você pula para o ciclo da vida. Esse aí é morte. Acabamos de ler. Não vai dar certo. Esse é frustrante. Esse não nos levará onde Deus tem preparado. Escuta, tudo isso está acontecendo, deixa eu falar isso para você. Deus tem falado comigo para preparar a igreja dele. Bom, ele me deu uma missão, nós temos aqui a Academia da Fé, eu tenho feito isso todo no meu coração. Nós estamos em tempo de preparação. Ok? Para o tempo que a gente está vivendo e para a vinda dele. Então, a igreja que não estiver sendo preparada no ciclo do Espírito, ela vai ficar perdida aí em algum lugar. Você imagina nós precisarmos caminhar com Deus e andar com Ele, e a gente está em algum lugar, menos andando com Ele. Não, mas eu estou indo à igreja, mas não estou falando de ir à igreja do ponto de vista físico, faz parte da nossa jornada. Eu quero saber se todo dia eu tenho acompanhado o mover de Deus e caminhando com Ele. Eu estava conversando com a Deise estava falando isso para mim. O que está acontecendo dentro de mim é justamente o mover de Deus. O que está acontecendo dentro de mim, da impressão que Deus coloca no meu coração e aquilo que Ele tem colocado dentro de mim, é o momento dele, é o momento que nós estamos vivendo. Não é só uma questão de ouvir mensagem, você está entendendo, né? Então esse ciclo aí é o quê? Morte. E o outro ciclo é o ciclo da transformação, da verdadeira alegria, da verdadeira paz no nosso coração. Porque esse ciclo aqui me põe no centro da vontade dele. Ninguém anda na vontade de Deus, no centro da vontade dele, ok? Se não andar neste ciclo, o ciclo do Espírito, da mente renovada com a verdade, não anda. Ainda poucos da igreja ainda pegaram isso, por falta até de ensino, eu sei. Mas você está aprendendo, tem esses dois ciclos, nós temos que sair de um, entrar para o outro, tem que fazer valer. Nesse ciclo, a paz no teu coração e você percebe que você está na vontade dele. A vontade de Deus é boa, perfeita, não significa que eu não passe dias de luta ou de provas. Então não confunda, pastor, eu estou passando, vou te falar, meu Jesus... Cara, fica em paz, teu coração está em paz, você tem percebido que tudo que está acontecendo, você tem se posicionado como Deus pede? Tem, então fica tranquilo, tua vitória está chegando. É um período, tem coisas que Deus também trabalha na nossa vida, nós somos transformados. Agora, olha a decisão disso aí, gente, o ponto que decide, a nossa mente. Ou eu largo ela para o lado de cá, ou eu largo ela para o lado de cá. Sou eu que decido. Então, no final dessa história, qual é o tempo que eu invisto na minha mente? Do ponto de vista de viver nesse mundo, não ajuda em nada, porque eu já saio de casa para trabalhar 8 horas, meu Jesus, ouvindo de tudo, não é certo? Enchendo o nosso pensamento com tudo que está acontecendo. E agora, o que eu faço? Para dar uma varrida, dar uma selecionada e colocar a minha mentalidade. Tem um dever que nós precisamos fazer. Então esse é morte, esse aí é o quê? Show de bola. Romanos 8, verso 7 diz lá, a mentalidade da carne é o quê, gente? Não sou eu que estou dizendo, não, está na Bíblia. Hein? Não tem como nós andarmos. O apóstolo Paulo, hein? Porque não se submete à verdade. Veja só, mentalidade da carne não se submete, ou seja, está distante desse livro. A mente foi tomada por outra maneira de pensar, por outras coisas. Ok. Quem é dominado pela carne não pode, e eu expliquei isso para vocês, agradar é se acomodar, manter submisso, manter-se acomodado à verdade, ao interesse de Deus.
Na verdade, esse livro é a vontade de Deus para a minha vida. Quando eu me submeto, show de bola, né? Ela está fazendo parte de mim. Ela começa a fazer parte de quem eu sou. Isso aqui leva a gente para o caminho certo. Não é maravilhoso Deus estar nos preparando, gente? A igreja precisa passar para um outro nível. A glória dele está vindo, gente. Mas nós precisamos receber isso, estar preparado para receber. Para sermos esse exército do fim dos tempos, para trazer muitas pessoas para a luz. Faz parte do plano de Deus. Você não está aqui do nada, você não veio aqui do nada, o Espírito Santo te trouxe. Você não veio para a Academia da Fé porque, gostei, Academia da Fé. Não gostou nada. Tem uma proposta, tem uma direção de Deus. Deus está trabalhando no teu crescimento, você está crescendo, cara. Você está aprendendo coisas. Você está vendo a verdade, você está tendo uma maneira diferente de pensar, porque agora você está sendo renovado com a palavra. Ele sabe como trabalhar o seu povo. E, geralmente, se você mantém a tua fome e sede da palavra, é aí que ele te enche mesmo, ele gosta disso. De criança gulosa. É o teu caso, fala pro teu irmão, tu é guloso, rapaz. Ué, não está escrito isso? Na minha versão é assim. Aquele que tem fome e sede de justiça, será? Então é guloso. Provérbios 20, verso 27. Esse não é só um verso que fala sobre isso, mas muitas situações provam que o espírito do homem é ele que Deus tem relação com ele. Aqui está falando sobre o espírito humano, é a lâmpada. Não é a lâmpada minha, é a de Deus. Ele acende através do Espírito. Tudo que Deus quiser revelar, mostrar, me ensinar, dar ordem, dizer isso, aquilo outro, vem através do meu Espírito. Eu falei para você, se você cai aqui, a gente vai ter o prazer de te sepultar. Porque você já foi para casa, aleluia. Quem chorar, chorou. Mas depois para e a gente vai todo mundo subir mesmo. Tu foi embora. Corpão ficou, você sai, caramba, sou eu, olha o cara lá estendido. Garanto que você não vai querer voltar. Imagina, ser escoltado pelos anjos. De repente até o próprio Senhor Jesus aparece para te escoltar. Olha para você, bora para casa, garoto. Show de bola, hein? Bom, ficou o corpo estendido. Ficou você do lado de cá. Você é um ser espiritual, está vivo. Deus, Ele nos ilumina. Ele fala pelo homem interior. Ok? É assim que Ele trabalha. Vamos seguindo aqui, ó. Somente o espírito humano, vivo, pode alinhar-se com a vontade de Deus e segui-la. Eu vou botando slides aí, para você pegar isso. Caramba, então, nós temos que andar com Deus. Nesse mover dele, só um espírito humano vivo. Por isso que, veja que é legal. João capítulo 4 diz lá, os verdadeiros adoradores adorarão em... não é na mente, né? Não é com o corpo, né? Mas é com o espírito. Só os espiritualmente vivos, a nova criatura pode verdadeiramente adorar a Deus. Nós estamos qualificados, gente. Não tem como alguém lá fora adorar a Deus, porque não tem a natureza dele, não está vivo para adorá-lo. Mas no momento que nós somos transformados, meu espírito agora está vivo, eu estou qualificado. Então, somente um ser humano, no contexto do espírito vivo, pode alinhar-se à vontade de Deus e segui-la. Então alguém chega e fala assim, não conhece Jesus, então não, eu vou andar com Deus. Você não vai andar com Deus, você pode estar andando com qualquer um aí, menos com Deus. Eu vou te provar que primeiro tem que ter a natureza dele para andarmos com ele. Porque a questão não é assim, vem aí quem quiser e chega e anda comigo. Não pode. Porque Deus lida de uma maneira tão particular, gente, maravilhosa, que é o contexto seguinte, só os que são meus. Para ser meu tem que ter a natureza dele. Tem que ser filho. Ele é pai. Quem não for da família
não anda com Deus. Jesus viu lá aquela turma conversando e tal, aí vieram dar o recado: Jesus, tua mãe está aí, teus irmãos também. Aí Jesus largou uma para ensinar: olha, na verdade aqui estão meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos que fazem a vontade de Deus, que andam com Deus. Ó. Ele classificou como família. João capítulo 10. Quem está dormindo, diga aleluia. Ó, peguei um, hein? Suave, mas peguei. Veja, João capítulo 10, Jesus é o bom pastor, né? Então o porteiro abre a porta para ele, não abre para o lobo, lobão. Cuidado com o lobo, hein? Bom, verso 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome. Veja bem, grifa na tua Bíblia. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Eu quero te falar algo em relação à condução. Deus não tem responsabilidade para com aqueles que não são dele. Ele ama esse mundo. A porta é Jesus. No momento que alguém entra nessa porta, se transforma numa nova criatura. Agora Deus tem responsabilidade para me conduzir a você também. Porque agora, legalmente, pertencemos a Ele. Suas próprias ovelhas. Não é maravilhoso nós sermos desse rebanho, do qual, na verdade, nós somos filhos, e Ele conhece cada um de nós pelo nosso nome, hein? Tu pensa que Ele esquece de você? Tu é filho dele, rapaz. Jessé esqueceu de Davi. Alguém aqui pode esquecer do filho que tem. Deus me livre e guarde, que é isso, pastor? Mas Deus jamais esquece de você. Você foi comprado por sangue. Tu não está largado. Ele sabe tudo a teu respeito, mais do que você mesmo a você. Eu também. Eu sou propriedade dele. Exclusiva. Exclusiva. Responsabilidade por quem pertence a ele. Agora olha que legal. Beleza, são os que são dele, né? Pertencem a ele, são da família. Então agora vem aqui o que eu quero te mostrar. Então, ele pega suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Isso é eclésia. Os chamados para fora, a igreja. Somos a nossa condição. Depois, está escrito depois, ó. Ele não pode, escuta gente, nos conduzir se nós não formos novas criaturas primeiro. Ele não pode nos guiar, dirigir e fazer valer o plano que ele tem se eu não for primeiro dele. Agora sim, está escrito depois, está bem claro. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, olha aí. Jesus não rouba ovelha. Quem é que é roubador de ovelha? Capeta, gente, ele é que é roubador. A humanidade não pertence ao capeta, ele não roubou isso. Mas Jesus, no sangue dele, já comprou de novo toda a humanidade. Mas nós temos que responder a isso aí. Beleza? Então está lá no verso 4, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, ele vai adiante delas e elas o quê? Então agora, olha lá, elas começam a seguir, a andar com Deus. Aqui tem posicionamento simples, né? Para você ver, Deus vai adiante. Ele não está na minha traseira. Ele não está na minha traseira dizendo assim, vai, se vira ali. Vai, pode ir, vai. É a Bangu, qualquer um que está valendo tudo e tal. Não. Ele vai adiante. Ele está à frente. Abrindo os caminhos. Eu endireitarei os caminhos tortuosos. Vou despedaçar as trancas de ferro. Eu vou despedaçar as portas de bronze, meu irmão. Olha, é ele que está animado. Tudo é ele. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos. Eu. Ele vai. A gente segue. Qual o trabalho nosso? Seguir. Qual o trabalho dele? Fazer tudo. É ele que abre os caminhos. Ele que quebra as dificuldades. Você entende, gente? Esse sistema a igreja tem que aprender.
Então ele vai adiante e elas o seguem porque reconhecem a voz. Reconhecimento de voz é algo do espírito humano. Por isso que o homem natural, que não é nova criatura, não pode andar com Deus, porque o reconhecimento da sua voz ou da sua direção vem pelo Espírito vivo. É por isso que o Espírito vivo se alinha à vontade dele e segue. Você começa a reconhecer a vontade de Deus na tua vida. Não pelo cérebro, porque está dentro. Você começa a entender tantas coisas na tua vida, quando você se entrega a Ele pelo um homem interior, você começa a ver e você percebe, isso aqui não é de Deus. Isso aqui não é de Deus. Isso aqui não é de Deus, isso aqui não é a vontade de Deus para a minha vida. Aí eu te pergunto, meu irmão, como é que tu sabe isso? Está escrito em cartório? Não, está aqui dentro. Aí o pessoal fica doido. Não, mas olha só, todo mundo concluiu que aqui é o melhor lugar. Olha aí, as estatísticas dizem isso, e aquilo outro e tal, e aqui dentro está dizendo para você. Não é nada disso, é para cá. Mas cara, onde é que tu pegou isso? Aqui dentro. Eu vou repetir isso aí. Essas são as frases importantes. Somente o espírito humano vivo. Fala para o teu irmão, é o teu caso, cara. Você é uma nova criatura, está qualificado. Então você pode se alinhar à vontade de Deus e segui-la. Não faz sentido, gente. Escuta isso que eu quero te falar. É tão simples, tão ridículo, mas... Não faz sentido eu conhecer a vontade de Deus e não segui-la. Eu não posso conhecer a vontade de Deus para a minha vida e dizer assim, que lindo, show de bola, melhor show de glória. Olha, estou emocionado. E não dar uma resposta? Não responder? Quando eu entendo no Espírito a vontade de Deus para a minha vida, eu tenho que responder. Must in English. Você deve, não é opção. Eu não posso olhar e perceber a vontade de Deus e não respondê-la. Não fomos chamados para isso. Imediatamente quando eu reconheço, eu tenho a sensibilidade da vontade de Deus para a minha vida, eu respondo. Se eu não responder, eu quero te falar bem claro, gente, nós não andamos com Deus, o mover dele. Daí então a gente começa a entender coisas, como é importante isso, né? Então eu tenho ciência da vontade de Deus e não respondo, rapaz, eu estou fechando a porta para o mover de Deus na minha vida. Escuta isso que eu estou te falando. Olha como as coisas precisam ser sérias, né? Sabe que andar com Deus é sério? Não, só uma pergunta. Então eu reconheço a vontade de Deus, se eu não respondo, já era. Eu não estou nem falando do contexto se eu quero ou não, do ponto de vista humano, né, do ponto de vista do homem exterior. Porque muitas coisas que são à vontade de Deus para o ser humano, a sua carne odeia. Não é verdade? Nós sabemos disso. Mas então, todas as vezes que eu responder aquilo que eu já sei, pela sensibilidade, reconheci que é a vontade de Deus, pumba! Quando eu respondo, eu estou andando com Deus. Aí eu vou te falar, ainda tem outro detalhe. Quando você responde, você começa a crescer. E Deus começa então a revelar mais. A te mostrar mais do plano dele. Se no primeiro ponto ele te mostrou algo e te falou, esperou que você fosse, eu e você e nós não fomos, ele fica quieto na dele. Mas, Senhor, olha aí, quando é que tu vai me falar? Já te falei há 3 anos atrás. Ih, rapaz, pegou. Aí você pode me perguntar, pastor, eu estou nesse processo, eu sou novo, ainda não consegui reconhecer e tal. Quero te falar. Quanto mais todo dia você fizer um dever diário, de andar no ciclo do Espírito, renovar a tua mente de paixão e de submissão que você ama a verdade, e botar para dentro, você vai crescer, você vai reconhecer. Sabe que Deus trabalha no nível onde a gente está? Não é verdade? Então não adianta eu ensinar para uma criança de 2 anos aquilo que eu ensino para uma criança de 20. Criança de 20 não, um adolescente de 20. Tem muita criança com 20 anos, né? Até com 60 anos tem criança, sabe? Já viu? Tá feia a coisa, né? Tem velho que é doido, gente.
Mas Ele sabe lidar contigo no nível onde você está. Então Ele sabe falar e te mostrar. Ele jamais, escuta isso, você tem um coração sincero para com Ele, você que nos assiste aí, você tem paixão, você quer a vontade dEle, Ele vai se fazer reconhecido. Você reconhecerá, no teu nível, no meu nível, nós vamos crescendo. Uma vez então que eu reconheço, beleza, vontade de Deus, responde. Se respondermos, nós estamos caminhando. Isso é muito importante, essa igreja do fim, que é a nossa, dessa geração, gente, para frente, ela precisa andar dessa maneira. Ok? Esse é o mover de Deus. Não é mais um negócio cerebral, não é um desejo, eu quero isso, eu quero. Não adianta. Não funciona assim. Não é isso? Jesus diz assim, que adianta você me chamar Senhor, 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 se não faz a minha vontade. Na verdade, gente, a nossa jornada ela é bem sucedida porque nós fazemos a vontade de Deus. Eu e você, como novas criaturas, fomos chamados para fazer a vontade de Deus. Pastor, e a minha? Calma, você faz a vontade dele, seus desejos todos serão cumpridos. É o contrário. É impressionante. Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Nos movemos com Deus porque reconhecemos a sua direção passada no nosso espírito. Não é na minha mente. A nossa dificuldade em enfrentar situações que são complicadas e cada um de nós passa, é que a nossa mente fala tão alto e tira conclusões tão rápidas que a gente não está treinado a fechar isso, dar aquela marcha ré, ir para um cantinho, se aquietar e deixar Deus ministrar o meu coração. Ó, é impressionante, já falei para você, Deus nasceu em Minas, rapaz. Ele gosta de sossego. Aí não, a gente vê aquele negócio na mente, já viu tudo, meu Deus, como vai ser, o coração acelera, e tal, e fica tirando conclusões, aí fica angustiado, e aquilo todo. Deus só está esperando você dar um shutdown nisso aí. Fecha essa porta, dá uma ré, vem para um lugar tranquilo, e senta, e deixa Ele ministrar no teu coração. Ele vai ministrar lá dentro. Está pegando? Acho que tem mais um slide aí só para a gente andar. O nosso espírito vivo, ele não terá, ele tem sensibilidade. Por causa da própria presença dele. Então, meu espírito vivo tem sensibilidade para reconhecer a voz e a direção de Deus. Eu só preciso fazer valer isso, aprender a fazer valer isso. Não é maravilhoso? Se eu não fosse um ser espiritual vivo, não teria nada disso. Eu falei para vocês. Não tem como nós percebermos. Por isso, quando você genuinamente entrega a tua vida a Jesus, você tem determinados reconhecimentos. Há uma sensibilidade tremenda. Eu me lembro uma vez, vou terminar com isso. Eu me lembro uma vez um rapaz, eu era pastor numa outra igreja ainda, e um rapaz veio conversar comigo. E genuinamente ele entregou a vida dele para Jesus. E ele estava contando, chorando para mim, das situações que ele lembrava do passado, de fazer a família dele sofrer, de fazer a esposa dele sofrer, só fazia coisa errada, meu irmão, só aprontava, meu Deus do céu. O cara era o capeta para aquela família. Mas ele estava tão cego, né? Exatamente isso. Ele não tinha espiritualidade viva, ele estava tão dentro das trevas, na maneira de pensar, na maneira de agir, destruía a sua casa. No momento em que genuinamente ele entregou a vida dele, em pouquinho tempo depois ele veio conversar comigo, justamente contando essa história, e chorando e dizendo assim, pastor Hélio, o negócio é o seguinte, agora eu vejo o quanto eu prejudicava a minha casa. Mas não era, como é que ele viu? Mas antes, por que não viu antes? Porque ele não tinha sensibilidade para reconhecer que ele estava desgraçando a sua família, destruindo a sua casa. Mas no momento que ele tornou um ser espiritual vivo,
A sensibilidade aflorou e agora ele percebe, ele agora enxerga que ele era uma destruição para a sua casa. Mas ele não é da mente, gente, não é da mente. É de dentro. Algo ilumina, um farol ilumina. Você entende, o seu ser espiritual vivo tem sensibilidade, ilumina para reconhecer, enxergar. Agora eu estou vendo, o que é isso? Não, estou vendo isso, estou vendo aquilo outro, estou vendo aquilo outro também. Meu Deus do céu, como é que eu vivia? Dá até para entender. Antes nós éramos trevas. Agora nós somos. Mete um farolzão nas trevas. Tu vai enxergar tudo. Nas trevas ninguém enxerga nada. Então a pessoa não tem capacidade, escuta isso, de reconhecer o quanto ela é maligna. Ela não deseja, mas o comportamento é maligno e acha que a vida é assim mesmo. Ó, trevas. Mas agora nosso ser espiritual é vivo, tem sensibilidade, a gente reconhece, a gente percebe tudinho. E sabe, só por ter essa sensibilidade, ser um ser espiritual vivo, escuta, de estar iluminado, você não precisa necessariamente, ouça isso, ouvir a voz de Deus. Você não precisa necessariamente enxergar um anjo aparecendo, dizendo, olha, estou aqui para te falar algumas coisas. Você lá dentro já tem a percepção, isso aqui não é de Deus. Isso aqui destrói. Isso aqui está aqui dentro. Luz. Enxergando a malignidade das coisas. Esse é o segredo da igreja que vence. É uma igreja que sabe e reconhece o que o mal faz. Está aqui dentro, gente. Ninguém te ensina isso na cabeça. Por exemplo, meu espírito, ele reconhece que determinados comportamentos que eu tinha são destrutivos, eu não posso ter mais. Ó, você vê? Está tudo lá dentro. É só a gente pescar isso. Nos próximos encontros nós vamos falar sobre reconhecer essa sensibilidade e algumas coisas práticas. Pescar isso. Fazer valer isso. Às vezes a gente fica querendo um sobrenatural chamado espetacular, de ver os negócios, um anjo, não é um anjo, não, são 3. Enquanto o sobrenatural já está aqui dentro, falando para mim a respeito da minha casa, falando a respeito de uma situação, de uma outra, já está aqui dentro, ministrando. E a gente não reconhece como um sobrenatural, a gente não reconhece como uma vontade de Deus, uma direção. Diga aleluia. Ok, vamos ficar de pé. Muito bem, você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Portanto, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com teu Santo Espírito fazer morada em mim. E a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí. É simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe. Através deste programa, muitas vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Agradecemos a você que ora e contribui financeiramente, torna possível o ID de Jesus e ajuda milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na Palavra de Deus.
Você que também deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou acesse exerçaçoafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente por esse ministério. Sabe que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho Libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério, de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada, no nome de Jesus.